O Cruzeiro perdeu a Copa Sul-Americana pro Racing e isso foi muito bom pro Corinthians. Como assim, Said? Tá maluco outra vez? Nesse vídeo eu vou te explicar todos os caminhos que o Corinthians tem via brasileiro para atingir a vaga na Copa do Brasil, somente Copa do Brasil ou Libertadores mais Copa do Brasil no ano que vem, e vou explicar por que eu falei lá no vídeo do dia 18 que era melhor o Cruzeiro perder a Copa Sul-Americana e a gente preparou uma arte incrível, mas eu só vou mostrar tudo isso depois da vinheta. Então, pelo amor de Deus, Jacir, roda a vinheta. No dia 18 de novembro, fizemos um vídeo aqui com uma rota alternativa para o Corinthians ir para a Copa do Brasil sem vaga na Libertadores. Parecia maluquice, parecia loucura. Hoje, todos falam que é possível e o canal Blog do Macedo deu praticamente em primeira mão aí aqui no YouTube sobre esse possível cenário para a Copa do Brasil. E o Cruzeiro jogou agora a final da Copa Sul-Americana no final de semana e perdeu para o Racing. Com isso, não há possibilidade de um G9 no Campeonato Brasileiro. Mas por que isso é bom para o Corinthians? Antes da gente falar sobre isso, a gente vai deixar um card aqui ou aqui, não sei em qual lado, e você vai poder ver o vídeo lá do dia 18 de novembro, onde a gente contextualizou tudo isso, passou regulamento. O vídeo de hoje é uma atualização e a gente preparou uma arte incrível para você não ter a menor dúvida do que o Corinthians tem que fazer, qual posição ele tem que terminar, e a gente preparou aí de acordo com os 3 cenários para onde o Corinthians iria, se é Libertadores, se é Copa do Brasil, vai estar tudo esmiuçadinho aqui no vídeo, ó. Vou dar só um spoilerzinho rapidão, ó. Aqui, ó. Rapidão. A gente vai explicar em detalhes tudo isso. Lembrando, né, que o Cruzeiro, como perdeu a Copa Sul-Americana, muitas pessoas ficaram tristes, falaram, poxa, agora não vai ser G9 mais. Mas o Cruzeiro precisava ficar no G8, ali entre os 8 primeiros, para que abrisse uma vaga no G9. E cá entre nós, se o Cruzeiro ganhasse a Sul-Americana, muito provavelmente ele não iria se dedicar ao Campeonato Brasileiro e dificilmente ficaria entre os 8 primeiros. Então, a derrota do Cruzeiro abriu uma nova possibilidade para o Corinthians via Brasileirão, que é ir somente para a Copa do Brasil. Não haveria essa possibilidade caso o Cruzeiro ganhasse a Sul-Americana, e eu expliquei bastante isso no vídeo do dia 18, se você não viu, vê lá. Mas, passando uma atualização para vocês, agora a situação mudou. Com a derrota do Cruzeiro, a gente já tem 3 cenários muito bem definidos do que pode acontecer com o Coringão aí para o ano que vem, para 2025. Mas, antes de falar sobre os cenários, a gente vai colocar aí na tela a classificação, né? Aliás, a classificação não. A gente vai colocar na tela as chances, segundo a UFMG, para o Corinthians atingir a Libertadores. O UFMG, que a gente já falou vários vídeos aqui, né, que é as probabilidades aí no futebol, e segundo eles o Corinthians tem 33% de chance de ir para a Libertadores, isso considerando o G7. Por quê? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, abriu um G7, o Botafogo vai disputar com o Atlético Mineiro a Libertadores, então ainda não temos um G8, porque vamos supor que o Atlético Mineiro ganhe a Libertadores e fique de 8º para baixo ali no Campeonato Brasileiro. Não teremos G8, vai continuar sendo G7. Então o FMG considera a probabilidade do Corinthians ir para a Libertadores via Brasileiro na situação de hoje. G7, o Corinthians tem 33% de chance, essa chance já foi de 0,2%, foi menos de 1% essa chance aqui, era extremamente remota e o Corinthians cada vez mais, né, tem possibilidades. E segundo aí a tabela, né, do Brasileirão, se o Botafogo, por exemplo, ganhasse a Libertadores hoje, o Corinthians iria somente para a Copa do Brasil com esse 9º lugar. Como assim somente para a Copa do Brasil? A gente explicou, né, naquele vídeo, no vídeo anterior. Esse vídeo vai ser uma atualização e a gente vai mostrar uma arte aí que vai resolver o problema aí da complexidade do regulamento da CBF. Basicamente, o Corinthians, entre 7º e 9º lugar, ele vai ter alguns prêmios ali por ficar nesse posicionamento. Lembrando que o Corinthians, com Ramon Dias, é a 5ª melhor campanha, desde que Ramon Dias chegou no Corinthians, lá na 17ª rodada, quando o Corinthians tinha somente 12 pontos. Se for considerar só esse intervalo de tempo, Ramon Dias no Corinthians é a 5ª melhor campanha, então o Corinthians tem uma arrancada. Dizem, né, estão dizendo hoje que Corinthians e Internacional são os melhores times do futebol brasileiro na atualidade. Fomos chamados de louco, eu mesmo fui chamado de louco, de lunático, de várias coisas, e agora o Coringão está encaminhando aí uma surpreendente classificação para a Libertadores. E como é que vai funcionar? E agora a gente vai colocar a arte que vai parar o Brasil com certeza absoluta, que é essa arte aqui,
o que o Corinthians tem que fazer, quais são os caminhos, as possibilidades do Corinthians. Então vamos lá, o Corinthians hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, que é o cenário ideal pra gente, o G7 vira G8. Então, se o Corinthians ficar em 7º ou em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, ele garante a vaga na pré-Libertadores, tá aqui o troféuzinho da Libertadores, e na Copa do Brasil. Se o Corinthians ficar em 9º, que é a posição que ele está hoje, somente vaga na Copa do Brasil. Ah, mas por que somente vaga na Copa do Brasil, Said? É aquela regra, via Comebol, são somente 9 times e bababá, que a gente falou bastante no vídeo do dia 18, eu não vou ficar repetindo aqui para esse vídeo ficar mais prático, mas você pode olhar lá. Se o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores, aí a gente tem 2 possíveis cenários. Primeiro, o Atlético Mineiro ficar no G7, em até 7º lugar. Aí vale o mesmo cenário do Botafogo ganhar a Libertadores. Então, se o Atlético ganhar a Libertadores e ficar lá em cima, o Corinthians tem a possibilidade de ficar em 8º ou em 9º, né? Pra garantir vagas. Ah, mas por que não em 7º? Porque aí o Atlético Mineiro ficaria em 7º, né? Ele tá no G7, obviamente. O Corinthians ficaria em 8º, vaga na pré-Libertadores e na Copa do Brasil. E se ficar em 9º, vaga somente na Copa do Brasil. Exatamente o mesmo cenário se o Botafogo ganhar a Liberta. Mas cá entre nós, as chances do Atlético Mineiro ganhar a Libertadores e continuar se dedicando ao brasileiro e ficar em 7º lugar é remotíssima, até porque o Atlético Mineiro hoje está 3 pontos atrás do Corinthians. Então essa possibilidade aqui, ela praticamente é inexistente, é possível, mas totalmente improvável. E a gente tem um terceiro cenário, e esse sim é uma possibilidade real. Caso o Atlético Mineiro ganhe a Libertadores e fique fora do G7, aí o Corinthians perde uma posição, entre aspas, nessa bonificação de vagas. Ele teria que ficar em 7º lugar para ir para pré-Libertadores mais Copa do Brasil, em 8º lugar para ir somente para a Copa do Brasil, e se ficar em 9º lugar, ele não consegue vaga nem na Liberta e nem na Copa do Brasil. Somente Sul-Americana, obviamente a gente não colocou aqui as vagas na Sul-Americana, mas o Corinthians está praticamente garantido na Sul-Americana, então o 9º lugar aqui daria uma vaga na Sul-Americana, que acaba sendo um prêmio de consolação, mas esse vídeo é para mostrar os cenários para a Libertadores. Há possibilidades reais do Corinthians ir para a Libertadores, nunca esteve tão claro isso, né? Voltando à tabela do Campeonato Brasileiro, hoje o maior concorrente aí do Corinthians por essa vaga seria o Bahia, o próprio Cruzeiro tem 47 pontos, né? Eu falei lá atrás, pô, o Cruzeiro foi bom o Cruzeiro não ganhar, mas o Cruzeiro virou um concorrente? Virou um concorrente. Mas com o futebol que o Cruzeiro tem jogado, eu tenho muita convicção que o Corinthians vai ficar à frente do Cruzeiro. O Corinthians praticamente eliminou o Vasco da disputa. Então eu entendo que hoje a disputa do Corinthians por essa vaga na pré-Libertadores fica entre Cruzeiro, Bahia e Atlético Mineiro também, mas com remota chance. Então, são aí 3 ou 4 times para 1 ou 2 vagas. Então, o Corinthians tem totais condições de estar na Libertadores da América. Então é isso, eu vou deixar aqui a arte pronta para você dar o seu print aí e guardar no coração, porque a gente falou, graças a Deus, fomos otimistas e falamos que era possível o Corinthians ir para a Libertadores. Os loucos, só os loucos sabem, diga-se de passagem. Agradecer vocês e um agradecimento especial ao meu querido Otávio Fortes, que nos mandou aí um valeu demais no último vídeo, mandou 500 ienes, e eu queria fazer esse agradecimento especial ao Otávio. E se você quiser também ter um salve aqui no próximo vídeo, deixa aí o seu valeu demais nos comentários. Mas se você não puder deixar o seu valeu, só deixando o like, se inscrevendo e principalmente ativando as notificações, já vai ajudar demais o nosso canal. Estamos chegando a 40 mil inscritos. Muitas pessoas veem o nosso vídeo, mais da metade veem os nossos vídeos e não são inscritos. Inclusive no último vídeo na Copa do Brasil foram até agora 44 mil visualizações e temos 27 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, só arrasta um pouquinho para baixo aí, clica no inscrever-se que vai valer a pena demais. Janela chegando, reforços, informação, política, bastidores, tudo isso aqui no canal Blog do Macedo. Espero que você tenha gostado e ó, agora tá cheio de especialista por aí, né? Tá cheio de especialista falando em Libertadores, mas você viu primeiro aqui no Blog do Macedo. Grande abraço, eu estou aqui com a minha tiara. Vai, Corinthians!